Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus separou esse momento, separou esse vídeo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça de Deus. Amém, meu querido e minha querida? Eu já quero chegar te convidando para estar orando comigo no nome de Jesus. Mas antes, eu quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus que você vai liberar o perdão. Sabe essa mágoa que está dentro do seu peito, com o que fizeram com você e você não consegue liberar o perdão? Então, eu profetizo que no nome de Jesus, o Espírito Santo hoje está limpando o seu coração e a sua mente. Você vai liberar o perdão no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Vamos orar, porque a oração abre os céus ao meu favor e ao seu favor. No nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado, que não provém de Ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra, que é todo seu e de mais ninguém. Repreenda os laços do adversário, do inimigo, tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, no nome de Jesus. Entra com a tua glória, entra com a tua majestade. Coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar, no nome de Jesus. Entra na casa dessa mulher, na casa desse homem. Fortalece, fortifica, segura com as suas mãos forte. Pai, se tiver alguém doente dentro dessa casa, tu entra com cura no nome de Jesus. Senhor, entra com portas abertas. Senhor, se tiver alguém ferido, machucado, magoado, dilacerado, com a alma pedindo socorro, Senhor, a tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Então, em nome de Jesus, entra com o socorro nesta vida e que ela possa, Senhor, e que ele possa, Senhor, sabe, largar as malas das mágoas no nome de Jesus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawai, para honra e glória do Senhor Jesus. Se você não é inscrito num desses canais, corra lá e já se inscreva no nome de Jesus, que tem mensagem diária, de segunda a sábado, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Já quero te pedir que você deixe seu likezinho, porque toda vez que você deixa seu like é você falando pro YouTube que esse é um vídeo com conteúdo e o YouTube passa pro feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão. Vamos lançar as redes mais longe. Já compartilha no teu Zap, compartilha no teu Facebook, já compartilha. Não deixa essa bênção só para você, não. Esse canal tá desde a pandemia aqui, para honra e glória do Senhor Jesus. Eu abri na pandemia. Semana passada, a gente foi o culto da vitória e foi uma bênção no nome de Jesus. Ontem entrou o vídeo do pastor André pregando, né? Ele pregou no culto da vitória ontem e a glória desceu, foi tremendo, tremendo. Se você ainda não veio no culto da vitória, você é o nosso convidado no nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45, que o título é José se revela aos seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, porque ordenou:
fazei sair daqui todo homem, assim ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese os vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Agora nós vamos saltear para o versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Amém, graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Eu vim palestrando essa manhã do meu trabalho com o Senhor Jesus e vim falando: Senhor, me dá uma palavra, e Deus colocou no meu coração, é tempo de você pregar perdão. Então hoje nós vamos falar de perdão. Como José perdoou os seus irmãos, né? Para quem não conhece a passagem de José, começa a partir do versículo 37. Leia, a história de José é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. A palavra diz que Deus dá sonhos a José, que não é José que sonha, é Deus que dá sonhos a José. Mas José conta os sonhos para os irmãos. E José já era o mais amado dos seus irmãos pelo pai. Então, já era causador de inveja. Os irmãos já invejavam, os irmãos não aguentavam nem ouvir a voz de José. Então, ao ponto que quando Jacó manda José ir lá falar com os irmãos, o que acontece com José? Os irmãos pegam José e jogam José no poço. Aí depois de pegar José, jogar José no poço, vende José para uma caravana de ismaelita. E a caravana de ismaelita vai para o Egito, e no Egito Potifar compra José. E ali, né, já começa toda a saga de José. Ele fica um tempo na casa de Potifar, um período na casa de Potifar. Depois a mulher de Potifar tenta agarrar ele, ele sai de inocente, ele passa a ser culpado, porque ele não tinha culpa. A mulher forja uma prova, né, contra José, que ele tentou agarrar ela, e ele cai na prisão. E da prisão ele vai direto para o governo. Então, José não caiu de paraquedas no Egito. Houve toda uma armadilha por parte dos irmãos. Mas aqui a palavra diz que é todo o tempo que na cova Deus era com José, que na casa de Potifar Deus era com José, que na prisão Deus era com José. Em todas as passagens aqui, todos os períodos que José teve, período de bonança na casa de Potifar, período, né, de escassez na prisão, Deus estava com ele. Então eu quero te dizer que eu não sei o que você está passando, sabe, de que maneira você chegou nessa live, de como está a sua vida, mas eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida, uma palavra de vitória. Deus está com você nessa peleja, você não está sozinha, você não está sozinho. Do mesmo jeito que Deus estava com que Deus estava com José, Deus está com você, mulher. Deus está com você, homem. Então não tem mais. Mas a palavra, em nenhum momento você pode ler a história de José, nenhum momento a palavra diz que José remoeu
a vingança. Ah, como é que eu vou me vingar? Como é que eu vou fazer? Porque eu não vou perdoar os meus irmãos, o que eles fizeram comigo. Ele não tramou nada, ele não fez nada. Claro, quando há a fome no Egito, né? E os irmãos vêm comprar comida para ele, ele arma tudo aquilo para ele poder ver o irmão dele, Benjamim, né? Mas a palavra diz que ódio, trama, sabe? Quando alguém te fere, quando alguém te lacera e você quer se vingar. Isso não tinha em José, porque a palavra diz aqui por 2 vezes, José se retira para chorar. Então José estava magoado, José estava entristecido, mas em nenhum momento ele deixa de ajudar os irmãos, porque ele podia simplesmente pegar os irmãos dele, depois de tudo que ele fez, porque agora ele era governador do Egito, ele podia pegar tudo aquilo que os irmãos deles fizeram contra ele e jogar de vez todos eles na prisão, ou mandar matar, porque ele tinha um anel de Faraó. Abaixo de Faraó só tinha José, era ele que mandava no Egito. Então ele tinha poder até para mandar matar os irmãos dele. Tá? Mas ele não manda, mesmo estando magoado, mesmo estando entristecido, sabe? Então eu quero te dizer que às vezes tem pessoas que se seguram para não chorar, mas o choro é libertador. O choro também é oração. Lembra de Ana? Ana vai diante do altar e a palavra diz que ela só balbucia, eu nunca consigo falar, e só chora. E quem interpreta o choro, quem interpreta a oração é o Espírito Santo. Então, meu querido e minha querida, talvez o que fizeram com você, meu querido, você não tem força para orar. Você fica até indignado e você fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E às vezes você não tem força nem para orar. A tristeza é tão grande com o que fizeram, com o que falaram, com o que te magoaram, com o que te traíram, que você só tem força para chorar. A palavra diz aqui que no segundo choro, até a casa de Faraó ouviu os lamentos de José. Porque tem choro que às vezes fica engasgado aqui. Sabe, eu costumo dizer que quando nós somos cristãos, a gente não engole mais sapo, a gente acaba engolindo um zoológico inteiro. E zoológico, gente, tem jacaré, tem hipopótamo, tem a serpente. E às vezes quando você engole a serpente, ela engole, sabe? Desce pela garganta, te picando, te envenenando, entendeu? E aí o teu coração fica amargurado. Aí você fica dilacerado. E é isso que Satanás quer. Satanás quer eu e você entristecido. Satanás quer que a mágoa se alimente dentro de nós. Porque quando a mágoa se alimenta dentro de você, quando a tristeza se alimenta, quando a falta de perdão se alimenta de você, a primeira coisa que Satanás vai falar no seu ouvido é que você não merecia passar por isso. Você ajudou tanto aquela pessoa, esticou tanta mão para aquela pessoa, foi tão bondosa, tão caridoso, foi tão solícito e agora ganhou essa puxada de tapete aí e você não merecia passar por isso. É isso que Satanás quer que você pense, sabe? Mas se você ler o texto, o capítulo 45, José tira a culpa totalmente dos irmãos. Ele, depois que ele chora, depois que ele libera o perdão, sabe? Porque ele liberou o perdão. Porque se ele não tivesse liberado o perdão, ele teria mandado matar os irmãos dele. Então, a importância de liberar o perdão. Porque quando você não libera o perdão, quem morre é você. Quem tem câncer é você, quem tem tumor é você, porque muitas das vezes quem te feriu, quem te magoou, quem te machucou, não tá nem aí, tá vivendo a vida dela, tá vivendo a vida dele, mas você não, tá com dor no peito, parece que tem uma coisa amassando, empurrando o teu peito, aí você tem que tomar um calmante, aí você não consegue dormir, rola para um lado da cama, rola para o outro da cama, e só consegue pensar na palavra que te falaram, na palavra que te magoaram, no nome
nome de Jesus, repreenda toda lembrança maligna da palavra que falaram, da palavra que te magoaram, sabe? Libera o perdão, porque a mágoa, o rancor, sabe? Cria uma mancha no nosso peito. E se você procurar no Google, você vai ver que a maioria das mulheres que tem câncer de mama é porque não liberou o perdão. Aonde fica o coração, gente? Fica próximo à mama. Você tá entendendo? Então, nós mulheres, principalmente os homens também, porque o homem também tem câncer de mama, nós temos que liberar o perdão. Então, não fique com a mágoa, não fique com rancor. José tinha tudo aqui, tinha os irmãos na palma da mão dele. Ele era o governador do Egito. Se ele falar mata, tinha que matar. Se ele falar vive, vai viver. Mas se ele falar passa espada, a espada ia passar naquela pessoa. Portanto, que ele manda prender o irmão Simeão. Você tá entendendo? Por quê? Porque ele era autoridade dentro do Egito, mas ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu foi para um aprendizado, era para aquele tempo, porque se José não para no Egito, se isso tudo não acontece com José, a família dele toda ia morrer, porque José ia passar fome junto com os irmãos quando viesse a fome. Então, Deus às vezes faz umas coisas que a gente não entende. E que a gente vai se entristecer, que a gente vai chorar na hora, porque não vamos entender, porque estamos passando por aquilo. E tem algumas pelejas na nossa vida que a gente passa, sabe? Para nossa casca ficar dura, para a gente aprender. Entendeu? Para a gente ficar mais forte. Então, toda vez que puxarem o seu tapete, toda vez que te magoarem, toda vez que fizerem algo contra você, sabe que há um plano no céu para aquilo acontecer. Entendeu? Na hora a gente não vai entender mesmo, porque não adianta eu falar para você, olha, você vai ser magoada, vai ser machucado, mas é pro seu bem, tá? Se eu falar isso, você vai falar, essa mulher é louca. Essa pastora é doida, gente. Vamos parar de escutar essa pastora. Você tá entendendo? Mas aquilo é um aprendizado. Tudo que você passa na sua vida é um aprendizado. Porque mais tarde lá na frente vai chegar uma pessoa com o mesmo problema que você, sabe? E às vezes você vai ter que mentorar aquela pessoa, ou você vai dar um conselho para aquela pessoa, ou vai ouvir aquela pessoa, e você já tem aquela experiência que aquela pessoa tá passando, então você vai ter o que falar. Então, meu querido e minha querida, tudo que nós passamos, sabe, nunca é para o nosso mal. Sabe, é sempre o Senhor nos moldando. Porque, olha, no versículo 8 ele fala assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que tem posto por pai de Faraó. Ele está falando, não foi vocês que me venderam, não. Vocês acharam que me venderam, mas era plano do Senhor. E às vezes o plano do Senhor, por a gente não entender, vai machucar. E a gente, muitas das vezes, vai até questionar por que estamos passando por aquele problema. Por que aquilo está acontecendo logo com a gente? Porque a gente não merecia passar por aquilo. A primeira coisa que Satanás fala no nosso coração é: você não merece passar por isso. Entendeu? E agora que virou moda, né? As mulheres empoderadas, sabe? Aí a gente fala assim, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Aí você não precisa passar por isso, separa daquele homem, daqui a pouco você tá com outro, aí separa do outro, porque você não precisa passar por isso. Aí você separa do outro, separa do outro e vai trocando, troca de demônio, troca de demônio, troca de demônio. Você tá entendendo? Todos os demônios que tá naquele homem, quando você vai pra cama, e todos os demônios que tá em você, há uma troca. Né? Aí você vai com ele, aí depois você vai com o outro, aí vai com o outro, aí assim você vai catando legiões de demônio dentro de você. Mas por quê? Por causa de uma palavrinha. Eu não merecia passar por isso. Sabe? Porque agora nós estamos super empoderadas. Agora os casamentos não duram nem 2 anos. É raro você ver uma pessoa que está fazendo 50 anos de casamento hoje em dia. Eu tenho um tio
que esse mês, no final do mês, ele vai fazer 50 anos de casamento para honra e glória do Senhor Jesus, e um outro tio meu que fez 45 anos, acho que ele faz sábado 45 anos, entendeu? Porque não se fazem mais casamento como antigamente, porque agora a gente fica assim, eu não preciso passar por isso, eu sou independente, eu sou isso, eu sou aquilo, nós estamos num século, vivendo o século onde tem mais mulheres solitárias, sozinhas, tá? Porque não precisamos passar por isso, e realmente não precisamos. Tem coisas, irmãos, que a gente não precisa. Você não precisa apanhar, entendeu? Apanhar, a gente denuncia, a gente vai na delegacia, não é disso que eu tô falando. Eu não tô pregando sobre isso. Muito pelo contrário, quem me segue sabe que eu falo aqui, bateu, apanhou, vá para a delegacia da parte do candango. Que ele nunca mais vai fazer isso nem com você, nem com mulher nenhuma. Porque nós somos princesa do Senhor, tá? Nós não merecemos passar por esse tipo de situação, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando pequenas coisas do cotidiano, que fica entre quatro paredes, entre o casal. Você tá entendendo? É igual um casal que briga e vai dormir brigado, um na sala e outro no outro quarto, um num quarto e outro no outro quarto. Aí, minha filha, meu filho, uma pombagira que deita ali e vai palestrar a noite toda com aquele homem, com aquela mulher. Entendeu? Há casais que fazem guerra de silêncio dentro de casa, ficam sem se falar. Mulheres casadas sem marido, homens casados sem esposa. Por quê? Porque estão mudos dentro de casa. Então há um espírito que entrou ali e também há um caráter que precisa ser moldado. Eu sou uma pastora que eu não passo pano quente em ninguém. Entendeu? Não é só demônio, é caráter. E quem muda caráter é Deus. E quem expulsa demônio também é Deus. Então você precisa de Deus na sua vida. O seu casamento precisa de Deus na sua vida. A sua vida sentimental precisa de Deus. Então aqui José liberou o perdão. Então eu e você temos que aprender que o perdão é libertador. Perdão, sabe? Às vezes carregamos bagagens que não precisamos carregar. Carregamos mala que não precisamos carregar. Malas de rancor, malas de amargura, malas de raiva, malas de ódio. Isso só faz mal a você, ao seu coração, à sua artéria, entendeu? O maior prejudicado é você. A pergunta é: quantos anos você quer viver? Faz essa pergunta para você, querida e querido. Quantos anos você quer viver? Então, o perdão é libertador. A gente tem que libertar aquela pessoa, liberar o perdão para ela, você tá entendendo? E liberar a mágoa que fica no nosso coração. E liberar perdão não é fácil. Eu sempre dou meu testemunho aqui, que eu sou uma pessoa difícil de liberar perdão. Pastora, mas a senhora é pastora, eu sou ser humana, tá? Sou ser humano. Então, eu tenho esse pequeno problema e reconheço isso. Então, o que eu faço quando eu tenho que liberar o perdão? Eu entro em jejum, eu entro em oração, irmão, não é uma, não é duas, não é três, são várias vezes. E começo a pedir para o Senhor limpar a minha alma, limpar o meu coração, que eu não quero aquele sentimento dentro de mim. E começo a orar pelaquela pessoa que me feriu, pelaquela pessoa que me magoou, para que Deus prospere, para que Deus abençoe, para que Deus liberte. Porque a partir do momento que eu estou orando pelaquela pessoa, uma hora eu vou aprender a amar aquela pessoa novamente. Você tá entendendo? Então eu não posso carregar uma mala que não é minha. Gente, eu lembro quando eu voltei pro Brasil, eu voltei cheia de mala. E foi horrível passar na alfândega, você tá entendendo? Com aquela mala toda, tem que despachar mala, e era mala de bordo, e era mala para despachar, e era mochila, e eram malas pesadíssimas, que eu tava pelo aeroporto puxando aquelas malas sozinha. Então foi horrível. Então eu aprendi que malas são pesadas, ainda mais mala de angústia, mala de falta de perdão, mala de
mágoa. Eu não quero carregar isso porque eu quero viver e viver muito e com saúde. Sabe por que muitas pessoas infartam? Porque guardam tudo para ela. Eu não guardo nada para mim. Eu entrego tudo para Deus. Então, quando você passa, me magoou, me feriu, eu tô com aquele louvor, eu sou queridinha de Jesus. Me magoou, me feriu, eu vou pro joelho, irmão. Você pode ter certeza que eu tenho um pai. E eu vou fazer queixa para esse pai como uma criança mimada. Eu vou chegar diante de Deus chorando e vou falar: Senhor, fez isso comigo. Senhor, eu tô me sentindo assim. Senhor, eu não quero me sentir assim. Limpa o meu coração. Eu conto tudo para Deus. Aí você fala: mas Deus não é onisciente, é onipresente, é onipotente? É. Ele viu o que fizeram comigo? Viu. Mas Deus gosta de relacionamento. Então, eu tenho um amigo, que é o Senhor. Então, eu conto tudo para ele. Então, é um aprendizado. Eu passei um processo no meu ministério, uns 2 anos atrás, que foi Jesus na causa. Eu achei que eu ia infartar, entendeu? Porque eu só chorava e contava para Deus. Eu 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 falei: Senhor, eu não posso estar com essa amargura dentro de mim. Eu não posso estar com essa mala dentro de mim. Isso tem que sair. Senhor, me liberta disso. Até que o Senhor me libertou. Você tá entendendo? Por quê? Porque tem malas que não é pra gente carregar. É Satanás que vai lá com a mãozinha dele de lã, sapatinho de lã, e vai enfiando coisas na nossa mala. Você tá entendendo? Vai enfiando mágoa, vai enfiando rancor, vai enfiando a memória daquilo que fizeram com você. Sabe quando você deita assim no travesseiro e só vem aquilo que fizeram, só vem aquilo que fizeram na sua cabeça? E você não para de pensar naquilo que fizeram, naquilo que falaram, entendeu? Então, é Satanás trazendo a memória. Quando a palavra de Deus fala que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? O que me dá esperança é que aquilo que eu estou passando, aquele vento que eu estou passando, aquela tempestade que eu estou passando vai passar. E eu vou cantar o hino da vitória. Então, em nome de Jesus, aqui José não só... deu aquele choro, aquele grito libertador às vezes. Faz esse experimento. Vá para uma praia. De preferência deserta ou de madrugada. Vá com alguém, né, gente? E grite. Bote seu joelho no chão e grite. Bote para fora e depois ali só chore. Eu falo praia, gente, porque é deserto, né? Quem vai para uma praia de madrugada? Ou vai para o monte, dá aquele grito libertador e peça socorro a Deus, porque às vezes a gente só precisa, liberar a algema que nos segurava. Foi isso que José fez. Ele liberou as algemas que estavam segurando ele, a algema do rancor, a algema da lembrança, porque Deus palestrou no coração dele, porque aquilo tudo foi plano do Senhor. Nada que acontece na minha vida e na sua vida é sem permissão de Deus. O que eu passei há 2 anos atrás no meu ministério foi permissão de Deus, tá entendendo? Mas na época eu não entendia. Mas eu vejo assim, foi permissão de Deus. Deus permitiu, gente, porque eu orei, eu jejuei, levantei na madrugada, subi monte, desci monte e rodei igrejas assim para ver se Deus usava os vasos. Fiquei desesperada, mas era a mão de Deus. Era a mão de Deus. E a gente tem que entender quando é a mão de Deus. Muitas das vezes a mão de Deus vai nos tirar de alguns lugares que estamos muito confortáveis. José estava muito confortável na casa dele.
Você tá entendendo? E Deus vai nos dar asas para voar. Mas quando ele, às vezes, nos dá asa, né? O passarinho, quando ele recebe a asa dele, ele nota que ele tem uma asa. E ele pode voar com aquela asa e não sabe voar. Era isso que estava acontecendo comigo. Eu tinha asas, mas não sabia voar. Tá entendendo? Não queria sair do ninho. Tava confortável o ninho para mim. Então a águia, quando chega a hora do filhote dela voar e ele não quer sair do ninho, o ninho tem alguns espinhos, né? Então ela bota folha, ela bota algodão, ela bota tudo ali fofinho para ele. Então quando ele não quer sair do ninho, ele começa a tirar as folhas até ficar no espinho. Aí ele sai do ninho. Aí mesmo assim ele não voa. Aí sabe o que a águia faz? Ela começa a jogar ele do precipício. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ser jogada, perdão, para o precipício, porque eu tinha asas e não sabia voar, entendeu? Até que eu resolvi bater minhas asas. Então, às vezes, a gente não vai entender porque Deus está nos tirando de alguns lugares, entendeu? Deus estava tirando José daqui da terra dele porque ele tinha asa, mas ele não sabia voar, entendeu? Mas era a hora da águia aprender a voar. Então, aqui ele entendeu que era um plano de Deus. Então eu não sei o que fizeram com você, mas eu quero te dizer que Deus te deu asas para você voar, você que não está sabendo voar. Então você está sendo jogado fora do ninho. Você está entendendo? Comece a bater as suas asas, porque é um plano de Deus. E outra coisa, comece a esvaziar as malas. Abra tudo, esvazia tudo. Se puder, deixa as malas para trás. Hoje em dia, irmão, eu ando sem mala. Se você falar assim para mim, olha, tem uma bolsa pesada para você carregar, irmão, eu não vou carregar. No outro dia, eu peguei uma bolsa e achei a bolsa pesada. Eu tinha uma bolsa de pano. Aí peguei a bolsa de pano, passei tudo para a bolsa de pano para ficar mais leve, porque quanto mais leve, melhor para mim. Então, em nome de Jesus, sabe, eu só fiz essa comparação com a bolsa para você entender que a gente tem que ser leve e tem que carregar coisa leve, porque a gente não quer adoecer, a gente não quer ter câncer, a gente não quer infartar, a gente quer ser feliz. Então, em nome de Jesus, se você tem que liberar o perdão para alguém, já trabalhe isso dentro de você. Pastora, como é que eu faço isso? Então, você vai fazer isso com jejum pela sua vida. Comece a jejuar por você. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, esse jejum é para você limpar o meu coração e a minha alma. No nome de Jesus. Pai amado e Pai querido. Senhor, e comece a orar para Deus abençoar aquela pessoa. Entendeu? Por mais que você esteja magoado, Deus vai fazer florescer amor, carinho. Porque a palavra de Deus fala assim, amai-vos uns aos outros como eu amei. É muito fácil amar quem ama a gente. Mas é muito difícil amar quem feriu, quem virou as costas, quem foi embora. Então, em nome de Jesus, aprenda a amar, tá? Não só quem te ama, mas quem te abandona, quem vai embora, quem vira as costas para você, quem te magoa. Aqui os irmãos fizeram tudo isso. Venderam, viraram as costas, magoaram, falaram palavras, sabe, para ele, porque ele estava dentro do poço, mas ele estava escutando. A palavra diz que ele estava escutando o que os irmãos falavam, entendeu? Então, em nome de Jesus, faça como José, dá o grito da liberdade e libere esse perdão dessa mágoa do que fizeram com você, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque quando, sabe, você libera o perdão, o céu se abre para você. Aí as bênçãos que estavam travadas, tipo num saco, sabe? O saco parece que rasga e as bênçãos são liberadas. Tanto para você quanto para a pessoa que você liberou o perdão. Então, como eu gosto de trabalhar com profeta, e você sabe que precisa liberar o perdão, bota a mão no seu coração e profetiza comigo e digita. Não só fala, digita aí no nome de Jesus. Você vai colocar assim: no nome de Jesus, eu libero todo o perdão. Aí você vai botar aí para quem é o perdão.
No nome de Jesus, eu libero todo o perdão. Aí bota o nome da pessoa aí. No nome de Jesus, eu libero todo o perdão. E bota o nome da pessoa aí. Que eu quero estar orando por você, porque eu sei que liberar perdão não é fácil, gente. É muito fácil pro pregador vir falar para você: ah, libera o perdão, perdão, perdão. Mas e você? Entendeu? Então a gente tem que entender o outro lado também. Então, em nome de Jesus, eu quero estar orando por você. Você que tem mágoa no seu coração, rancor, tem problemas como eu para liberar perdão. Então, em nome de Jesus, eu aprendi que o segredo para liberar perdão é a oração. Então, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, que eu quero estar orando por você. No nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, eu te entrego essa mulher nas tuas mãos, te entrego esse homem nas tuas mãos. Senhor, tu repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário. Pai, eu te entrego esse coração nas tuas mãos, que foi magoado, foi ferido, foi entristecido. Sabe, Senhor, foi traído, foi humilhado, foi passado a perna, foi enganado, mentiram para ele. Senhor, eu te peço, limpa o nosso coração. Sabe aquele louvor, Senhor? Passa por aqui, Senhor, passa por aqui no nosso coração, passa por aqui no nosso coração, passa por aqui no nosso coração, passa aqui na nossa alma, para que a gente possa liberar o perdão, porque não queremos andar com mala, Senhor, porque no céu não entra mala, Senhor. Céu entra eu sozinha e essa mulher e esse homem só. Não vamos entrar com mala, Senhor. Não queremos adoecer, não queremos que o nosso corpo adoeça, que a nossa alma adoeça, que ficamos com depressão, com opressão, Senhor, porque não queremos liberar o perdão, não queremos liberar o rancor, estamos com ódio, estamos com espírito de vingança. Senhor, que possamos ser como José, Pai amado e Pai querido, liberar o perdão e seguir em frente. Que todo espírito de vingança, todo espírito de ódio venha ser repreendido no nome de Jesus. Todo demônio que palestra no nosso ouvido, dizendo para a gente se vingar, para a gente continuar de mal com a pessoa, virar o rosto para a pessoa, não ajudar a pessoa. Senhor, tu repreenda esse demônio no nome de Jesus. Mas se for o nosso caráter que precisa ser moldado, mudado, Senhor, nós somos um vaso na mão do olheiro. Senhor, nos molda, Senhor, nos transforma, nos lapida, Senhor, nos faça, Senhor, um vaso novo. Faça de nós, Senhor, aquilo que tu planejou que nós viemos ser, Senhor. Nós somos tua filha, teu filho, então lava nossa alma nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Lava o nosso coração, Senhor, que possamos liberar o perdão para essa pessoa. Eu não quero mais carregar mágoa, não quero mais carregar rancor, não quero, Senhor, eu quero ser feliz e quero que essa pessoa seja feliz também, porque pessoas felizes, Senhor, não atrapalham a vida de outras pessoas. Então eu entrego, Senhor, os perseguidores nas tuas mãos, Senhor, eu te peço, abençoa, que eles venham ser felizes, que eles venham ser libertos no nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, eu já te agradeço. É o que eu te peço, Senhor, cura a alma dessa mulher, cura a alma desse homem. Se porventura, Senhor, tiver alguém no nosso meio, Senhor, com câncer, porque foi adquirido através de uma mágoa, Senhor, que quando essa pessoa liberar o perdão, esse câncer possa desaparecer, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoada no nome de Jesus. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que não consegue liberar o perdão, mas precisa liberar o perdão. Compartilha com aquela pessoa que tem câncer, que tem tumor, sabe, que tem diabetes. Compartilha com aquele que está doente do corpo e doente da alma, porque primeiro é a alma adoece e depois o corpo adoece.
Amém? Compartilha no nome de Jesus, não guarda essa benção só para você e libere o perdão. Liberar o perdão é libertador. Libere o perdão. Quer ser abençoado? Libere o perdão. Quer ser salvo? Libere o perdão. Quer portas abertas? Libere o perdão. Quer ser curado? Libere o perdão. Quer ser transformado? Libere o perdão. Amém? Beijo grande, até a próxima e compartilhe esse vídeo no nome de Jesus.